E aí, pessoal, beleza? Professor Leandro Paia na área, como estão? Grandes momentos. Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar uma máquina servidora Linux em um gateway de rede. Então ele vai conseguir fazer com que as outras máquinas clientes consigam acessar as redes externas e mesmo ter acesso à internet através dele. Ele vai fazer repasse de pacotes, vai fazer NAT, que é a tradução de endereço de uma rede para outra, e aí a gente vai conseguir fazer isso de um jeito muito bacana. Uma coisa importante é que a rotina de NAT, a rotina de repasse de pacotes, não são nativas, então você tem que configurar isso na máquina. A outra coisa é que, particularmente a rotina de NAT, ela não fica persistente na memória e no sistema. Então você pode perder isso ao reiniciar a máquina, você acaba perdendo a configuração. Então nós vamos ver aqui também como deixar isso persistente sem perder na inicialização. Eu tenho uma máquina aqui, selecionei essa máquina mesmo, é um Ubuntu Server 18. Eu vou lá em configurações, eu vou em rede, e o adaptador 1 eu estou deixando aqui a placa em modo grid para ficar na mesma rede do meu local aqui. A placa que vai basear essa máquina vai ser uma placa wireless, porque eu estou acessando via Wi-Fi. Em avançado, vou resetar o MAC address, e o adaptador 2 vai ser uma placa em rede interna, na rede 1, porque eu estou colocando uma segunda placa para a rede virtualizada interna, né? Vai ser uma segunda rede aí nosso sistema aí, no esquema que nós estamos fazendo, tá? Então, adaptador 1 em placa em modo grid, e o adaptador 2 em rede interna. Muito bem. Vou dar um OK aqui. Vou iniciar minha máquina Linux com essas configurações. Grande momento. Pode demorar um pouquinho, mas a gente já vai conseguir, tá? Vamos lá. Muito bem. Terminou a inicialização. Eu vou aqui fazer um login, tá? Logar aqui como root. Ok. Maravilha. Já está logado como root, né? Vou dar um clear para limpar a tela. E aí vamos fazer as conferências. Primeira coisa, Network CTL, né? Network CTL, para verificar se as placas foram encontradas, né? Como vocês podem ver ali, tanto a EMP0S8 quanto a EMP0S3, eu vou até fazer o comando mais para baixo para conseguir apontar para vocês aqui, né? Tanto a EMP0S3 quanto a EMP0S8 estão reconhecidas, o adaptador 1 e o adaptador 2. Muito bem. Vou configurá-los. Vou dar um key aqui, vou dar um clear, vou lá em nano, espaço, -L, espaço, /etc, /netplan, /50 cloudinit, certo? Esse comando aqui nós vamos conseguir editar o arquivo de configuração das interfaces de rede, ok? Vou dar um enter aqui. Eu vou deixar ele o mais limpo possível, com Ctrl K eu recortei aquelas linhas, e eu vou colocar as configurações das duas placas. Vou aqui dar um Ctrl K, Ctrl U, recortei e colei duas vezes. Aqui a segunda placa é EMP0S8, a segunda placa tem que estar com IP fixo, então aqui vou deixar em false. Temos que colocar um endereço fixo, addresses, 2 pontos, espaço, colchete, vou colocar aqui 92.68.10.1/24 bits de master, ok? Então ficamos com a EMP0S3 com DHCP4 true, vai receber IP por DHCP, e a EMP0S8 vai ficar com IP fixo com IP 92.10.1 em classe C com 24 bits, ok? Ctrl O e Enter, Ctrl X, yes aqui para confirmar o salvamento, clear,
Deixa eu conferir se salvou mesmo. 50, vou dar um cat no 50 Cloud Init. Opa, aqui eu cometi um erro, não tem menos L, né? Muito bem, Enter. E temos lá como ficou o arquivo, né? Aqui, true, false, IP, sem problema, tá tudo certo. Vou dar um clear, vou dar um netplan espaço app ali para confirmar essas novas configurações, dou um IPA, e aí nós vemos aí o IP da EMP0S3, EMP0S8 aqui, o 92681, né? IP interno. Deixa eu fazer de novo o comando IPA, mas dessa vez com a opção pipeline more, né? Espaço pipeline espaço more. Ele passa devagar para a gente poder ver tudo, né? Congelando as telas. E aí nós vemos então que a EMP0S3 pegou o IP 9268016 por DHCP e a EMP0S8 pegou, está, né, com o IP fixo 92610, tá certo? E aí sem problema aqui de quick, clear, posso testar os dois IPs, né? Ping, já esqueci o IP do primeiro. Final 16, ok. Então vamos lá, ping, vamos testar o 92.68.0.16, está pingando normalmente, clear, vou dar um ping em 92.68.10.1, foi isso que eu fiz, né? 10.1 está pingando normalmente, Ctrl C, muito bem, vou pingar para fora, ping www.fatecosasco.com.br, está pingando normalmente, maravilha, a máquina está totalmente operacional, com duas placas de rede configuradas, ok? Qual é a ideia agora? Essa máquina aqui, para ela se transformar num roteador, se transformar num gateway, nós precisamos fazer algumas etapas. A primeira, vamos até o diretório etc, cd espaço /etc, e vamos procurar um arquivo, vou dar um ls aqui, sys asterisco. Esse arquivo começa com a palavra sys. Então, tudo que começar com sys ele localiza para nós. E um dos arquivos que nós vamos ver aí que ele localizou aqui é o sysctl.conf. Então, sysctl.conf é um arquivo que ele localizou. Deixa eu fazer de novo com um filtro melhor, porque trouxe muita coisa. Sysc, deixa eu ver aqui o que ele traz. Sim, aqui em cima, né? sysctl.conf. Nós conseguimos ver lá em cima, logo no começo da listagem, nós conseguimos ver ali o sysctl.conf. Esse é o arquivo que nós precisamos configurar. Vou dar um cp espaço sysctl.conf, sysctl.conf.backup para fazer um backup desse arquivo, ok? Antes de configurá-lo. E vou dar um nano espaço -l espaço sysctl.conf, ok? Esse é um arquivo de configuração, ele basicamente permite que você libere alguns serviços nativos, né? Por padrão, os serviços vêm fechados, essas características, essas propriedades, elas vêm fechadas, por isso que vocês veem as linhas comentadas aí com o jogo da velha à esquerda, tá? Mas nós vamos descomentar uma linha que vai ser importante aqui para a máquina trabalhar como gateway. Primeiro eu vou dar um Ctrl W no nano, abre esse search aqui, né? Essa busca, search, e ele vai procurar por palavra-chave. Vou colocar aqui IP underline forward repasse, né? E ele localizou lá para nós, na linha 28, localizou essa linha aqui, net.pv4.ip underline forward go on. O que acontece? Uma das coisas que a máquina precisa ter configuradas para ser um gateway é que o repasse de pacote precisa estar habilitado. O IP forward com valor 0, que é o padrão, ele tem um repasse de pacotes bloqueado. Quando o IP forward está com o IP underline forward igual a 1, né, se você mudar isso de 0 para 1, você vai fazer com que a máquina permita repasse de pacotes. Então, o que nós vamos fazer nessa linha? Nós simplesmente vamos tirar esse jogo da velha, essa linha fica habilitada, eu vou dar um Ctrl O e Enter para salvar, salvo o arquivo, vou dar um Ctrl X, sair do arquivo, dei um clear, ok? E agora o que nós precisamos fazer é confirmar essa mudança.
Como é que você faz isso? Publicando conteúdo do sysctl. Você faz assim, sysctl espaço "-p" de publish, ou seja, você está publicando as novas configurações. Tudo que tiver de novo no sysctl.conf, ele carrega depois que você der esse comando. Eu estou dando um Enter e ele realmente recarregou ali, como nós podemos ver, ele recarregou, ele observou que tinha uma linha lá ativa e carregou essa linha. Nesse momento, sua máquina servidora permite repasse de pacotes. Muito bem, bacana. Então, metade do negócio foi feito. A outra metade é a seguinte: você precisa fazer com que a máquina, vou dar um CD barra normal para ir para a raiz dos diretórios, só para ter espaço de digitação. Você precisa fazer com que a máquina faça algumas rotinas de repasse e configuração, né? Ou seja, ela precisa ser o gateway. Esses repasses e essa tradução de uma rede para outra pode ser feita através do comando iptables. Iptables é um sistema de administração de firewall nativo aqui do Ubuntu 18 Server e muito importante, tá? Você pode usá-lo inclusive para rotinas de segurança de maneira muito importante, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar o comando iptables espaço -tnat. Eu estou escolhendo uma tabela de utilização, ele tem umas tabelas, né? Essas tabelas, cada tabela tem uma funcionalidade, e eu estou escolhendo a opção NAT, que é a de tradução de endereços de rede, né? Uma rede precisa ser convertida na outra, né? Por exemplo, a rede 92680 precisa ser convertida na rede 92680. Precisa haver repasse de pacotes entre as duas redes e precisa haver uma tradução de uma rede para outra, tá? E com a opção "-L" maiúsculo, que é de lista as regras atuais, tá? Então, iptables espaço "-tnat", a tablenat, com a opção "-L" de list, ok? Quando você dá o comando, você vê aí quais são as regras atuais de iptables do seu Linux, né? Para a tabela NAT. Tem aí chain post routing, chain input, chain output, chain post routing. Cada uma tem o seu comportamento, né? Pré-roteamento, regras de entrada, regras de saída, mas aqui a chain output, mas o que vai interessar para nós é a chain post routing, tá? Se vocês derem uma olhadinha lá embaixo, tem que target, protocol options, source que é fonte, destination que é destino, mas está tudo vazio, não há regras, nenhuma regra, tá? Ele está sem regras nesse momento. Pós-roteamento, post-routing, significa o seguinte: ele vai receber os pacotes numa interface, e, por exemplo, recebendo os pacotes pela EMP0S8, o adaptador 2, ele vai repassar esses pacotes, por exemplo, para EMP0S3, a interface de saída, traduzindo o endereço da rede 9268010, que é a rede interna, para a rede 92680, que é a rede externa, tudo bem? Então, vamos ter que colocar uma regra de post-routing, usando o comando iptables. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um clear aqui, eu limpei a tela, e vou dar um comando iptables, aqui, para incluir essas regras. Então, só fazer assim, iptables, espaço -tnat, porque é uma tabela NAT, -o é odd output, qual é a interface de saída, aquela que está virada para a internet, então é a EMP0S3, ok? -a maiúsculo de append, que é uma espécie de anexação de regra, né? Na verdade você vai dizer qual chain ele vai usar, no caso é a post routing, repare que isso aí em maiúsculo, né? Post routing, ok? E você também define um target, que é uma regrinha também de comportamento com -j minúsculo, e você vai dizer que ele vai ser masquerade, ok? Essa é a regra, esse é o comandão, né? Iptables. Masquerade significa que ele vai mascarar as máquinas que estiverem atrás dele, né? As máquinas da rede interna não vão ser do conhecimento de quem estiver acessando de fora, né? Eu vou colocar aqui, vou dar Enter no comando, tá?
mas na verdade eu vou dar um dpkg aqui, porque ficou muito grande aqui minha letra, então não deu para ver o comando inteiro na tela, né? Eu acho que vai ser interessante a gente conseguir ver o comando inteiro na tela, né? Deixa eu dar o comando aqui, o dpkg, para reconfigurar um pouco o tamanho da minha letra, tá? E aí a gente vai conseguir ver o comando inteiro na tela, acho que vai ser mais importante, ok? Diminuir um pouco o tamanho da minha letra aqui. E, vou dar um clear. Clear. E vou dar o iptables aqui para nós vermos. Agora sim. Esse comando, iptables, agora dá para ver inteiro, né? Esse é o comando que está incluindo as novas regras, né? iptables, a palavra-chave, menos tenat escolheu qual é a tabela que ele vai utilizar, né? E menos OS, a interface saída, no caso aí 0S3, menos A com append post routing, ele vai se vincular a chain post routing, e vai ter uma regra aí de mascarar, né? Um target de masquerade, né? Para tentar esconder as máquinas que estão ali por trás, ok? Esse comando já foi dado enter, então não vou precisar de dar enter de novo, tá? Eu vou colocar de volta aqui o tamanho da letra máxima, porque eu acho que é bacana para a gente poder enxergar melhor, ok? E agora vamos seguir. Vou dar ok aqui, terminus, vou colocar o tamanho máximo de letra aqui, tá ótimo, ok? Grandes momentos. Vou dar um clear aqui, e agora você vai fazer assim, iptables, menos T espaço nat, menos L maiúsculo, e o que nós notamos aqui é que houve a criação de regras, né? Então agora a post routing, a chain post routing, tem uma regra de masquerade, que foi embutida por nós pelo comando. Como nós não definimos explicitamente um protocolo, ele colocou todos, ele aceita todos, não colocamos nenhuma opção no comando, tendo como fonte qualquer máquina, anywhere, qualquer rede, tendo como destino qualquer rede, ele vai fazer um NAT para nós, ok? Com essas características. O gateway estaria pronto se a gente só fizesse isso. A questão é que se eu reinicio a máquina, eu perco essas configurações aqui. Eu vou dar um init 6, init espaço 6, e vocês vão ver o que acontece. Vou dar o init 6 e ele vai reiniciar a máquina para nós. Está terminando de reiniciar a máquina para nós, perfeito? E aí a ideia é, nós vamos fazer o login. Fazer um login aqui, tá? Fazer o login. Ok? Vou dar um clear. E quando você dá o comando iptables, menos tnat espaço menos L, olha só o que aconteceu. Ele perdeu as regras, perdeu o NAT, tá? Então, nós precisamos dar um jeito dessa regra ficar firme na inicialização, tá? Eu vou dar o comando iptables de novo, aquele comando grande que configura as regras, tá? Vou dar o comando aqui, me falhou, deixa eu fazer de novo ele aqui. Ok. Seria iptables, menos tnat, menos O, entre 0S3, menos A maiúsculo, post routing, espaço, menos J minúsculo, masquerade, né? Masquerade, ok? E aí ele vai colocar de novo as regras. Quando você dá iptables menos tnat menos L, as regras estão lá de novo. Só que eu não quero ter que fazer isso toda hora. Eu quero que ele fique firme na inicialização. Então o que você pode fazer? Nós temos algumas formas de fazer isso. Uma delas é usando um sistema chamado NetFilter Persistent, ok? O que ele faz? Ele deixa as regras que você está colocando salvas e resistentes, ou seja, a máquina vai ser reiniciada e você não vai perder as configurações, tudo bem?
Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar, só que ele não vem nativo, né? Nós vamos instalar o iptables persistent. Eu vou primeiro dar um apt espaço update, ele vai atualizar a lista de repositórios, isso é um procedimento bem rápido, né? Ok, vou dar um clear aqui, e eu vou fazer a instalação do iptables persistent. apt install espaço iptables né, menos, né, persistent, ok? E se você quiser que ele nem te pergunte aí se você realmente quer, você coloca esse menos y, que já é a confirmação prévia, né? Muito bem. E aí ele vai instalar para nós o iptables persistent. Ele está perguntando aqui algumas coisas, né? Está dizendo que tem regras de iptables que já estão acontecendo nesse momento. Você vai dar ok nessa mensagem. Você quer salvar as regras atuais, sem dúvida, IPv4, vamos aqui o yes, vou dar ok aqui, só uma mensagem, IPv6 também, se for o caso, não era, mas tudo bem, eu vou deixar salvas, e ele vai terminar de instalar para nós. Muito bem, terminou de instalar, ok? Eu vou dar um clear aqui, ok? E agora que ele está instalado, você consegue inclusive, né, verificar o status dele, você consegue verificar o status do serviço novo, né? Você pode dar um systemctl status, ok, netfilter persistent, ok, systemctl status netfilter persistent, ok? E aí nós vamos ver qual é o status dele, né? Bacana, ele está ativo, ele foi reconhecido o comando, ok? Então foi instalado tranquilamente, tá? E nós vamos agora carregar, né? Vamos lá, nós vamos, eu posso dar uma olhadinha inclusive, né? Posso dar uma olhadinha inclusive aqui se as regras continuam válidas, né? Vou dar um iptables menos t nat espaço menos l, né? As regras continuam lá, né? Embaixo, masquerade all, tudo certo, né? Mas nós precisamos fazer com que essas regras elas fiquem persistentes, né? Que elas, você reinicia a máquina e elas não sejam perdidas. Para isso, agora que o netfilter persistent está instalado, você pode dar esse comando aqui, ó, netfilter menos persistent espaço save, ok? Netfilter persistent espaço save, dá enter. Você acabou de carregar, né, as configurações de iptables atuais e você acabou de deixá-las salvas, né? Muito bem. Depois que você salva você dá esse save aí, né, esse comando netfilter persistent save para salvar as configurações atuais, né, você deve reiniciar o netfilter persistent para realmente carregar todas as atualizações, né. Então você vai dar lá um systemctl restart espaço netfilter persistent, ok? Systemctl, né? Então nós já estamos acostumados a dar esse padrão, né? Systemctl e as ações, né? Muito bem, vou dar um enter aqui, maravilha, vou dar um status, né? No netfilter persistent, continua tudo ok, né? E o teste de fogo mesmo é saber se depois da inicialização as regras ficam mantidas. Eu vou dar um init espaço 6, vou dar enter e vamos esperar a inicialização. Ok, terminou a inicialização. Eu vou dar aqui, vou fazer um login, ok? Fazer um login aqui, como root,
Maravilha, vou dar uma limpada na tela, maravilha. E agora é a grande resposta, né? Agora nós vamos tirar essa dúvida, né? Com iptables menos tenat espaço menos L, vou dar Enter e voilá! As regras de firewall permaneceram, resistiram, ele continua sendo um gateway, mesmo depois de iniciar a máquina. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou fazer essa primeira parte, que foi do servidor, e agora falta fazer um segundo vídeo aí para uma máquina cliente, né, que vai ter que apontar para essa máquina servidora assim, aqui, tá? Um abraço para vocês, valeu, grandes momentos, partiu, paz, abraço, valeu, vamos Fatec Osasco, uhul!